Então, fala pessoal, essa é a nossa revisão da terceira aula. A gente vai falar sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem o tecido conjuntivo propriamente dito, tem tecido ósseo, tem também o tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo e o tecido adiposo. Nessa revisão, eu vou falar sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Mas primeiramente nós vamos relembrar as características marcantes do tecido conjuntivo. Ou seja, são duas: constituído por células especializadas que fabricam fibras e tem grande quantidade de material intercelular. Então vamos falar agora do tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito é um dos mais espalhados pelo corpo. Sua característica é a riqueza em células de tipos diversos, fibras variadas e muito material entre as células e as fibras. E isso explica por que ele possa ser tão resistente, flexível e elástico. Com todas as características diferentes, não é de se espantar que esteja presente em tantos locais do corpo. Então, vocês sabiam que a derme da pele é formada por tecido conjuntivo propriamente dito? Então, nela tem diversas presenças de células e fibras mergulhadas numa espécie de massa e que serve de apoio, dá proteção e suas células fecham feridas. No local fica uma cicatriz. Possui glóbulos brancos especiais que destroem invasores e produzem anticorpos. É uma curiosidade muito interessante. Só para a gente se localizar aqui. Agora nós vamos para a divisão do tecido conjuntivo. Então, temos o tecido conjuntivo propriamente dito. E ele é dividido em dois tecidos: o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso. Então, vamos lá. Se o tecido conjuntivo propriamente dito é dividido em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, nós temos que lembrar que o tecido conjuntivo denso é dividido em não modelado e modelado. Então, vamos falar sobre essa característica. Então, vamos primeiro falar do tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo frouxo é um dos mais comuns. Ele preenche espaços não ocupados por outros tecidos e serve de apoio e nutre o tecido epitelial, estando sobre a pele de todo o corpo e envolve nervos, músculos e vasos sanguíneos linfáticos. Além disso, faz parte da estrutura de muitos órgãos e desempenha importante papel em processos de cicatrização. É um tecido delicado, flexível e pouco resistente à tração. É o tecido de maior distribuição no corpo humano. Sua substância fundamental é viscosa e muito hidratada. Essa viscosidade representa, de certa forma, uma barreira quanto à penetração de elementos estranhos no tecido. Esse tecido tem todos os elementos estruturais típicos do conjuntivo. Portanto, ele é constituído por células, por fibras e pela substância fundamental amorfa, que envolve as células e as fibras. Apresenta todos os elementos do conjuntivo na mesma proporção, não havendo o predomínio de nenhum elemento. Então, gente, lembra que eu falei que o tecido conjuntivo denso ele é dividido em duas partes? Ele tem o não modelado e o modelado. Então, o tecido conjuntivo denso é adaptado para oferecer mais resistência e proteção, mesmo sendo menos flexível que o tecido conjuntivo frouxo, e caracteriza pela predominância de fibras colágenas e pouca substância fundamental amorfa. Dependendo do modo de organização dessas fibras, esse tecido pode ser classificado em não modelado, que é formado por fibras de colágeno entrelaçadas dispostas em feixes que não apresentam orientação fixa e confere resistência e elasticidade. Esse tecido forma as cápsulas involuntárias de diversos órgãos internos, como o fígado, baço, o osso, a cartilagem e parte profunda da pele, dando forma às partes do corpo, que é chamada de derme, que é o tecido conjuntivo da pele. Como eu falei, aquele exemplo, lembra lá da cicatriz, né? Então, o modelado, formado por fibras de colágeno, eu estou falando do modelado agora, modelado formado por fibras de colágeno dispostas em feixes com orientação fixa, dando ao tecido características de maior resistência à tensão
do que a dos tecidos não modelados e frouxos. Ocorre nos tendões que ligam os músculos aos ossos e nos ligamentos que ligam os ossos entre si. Olha, uma coisa que eu acho muito interessante no tendão é que ele é forte e muito flexível, mas ele não estica e tem características ideais para juntar um músculo a um osso, transmitindo-lhe movimento. As células do tendões têm pequenas capacidades de renovação e por isso a recuperação das lesões dos tendões é tão lenta. Vou finalizar com um tecido adiposo. O tecido adiposo ele tem células mais gordinhas e geralmente os seus núcleos podem se encontrar nos lados ou quase não dá para ver devido às células serem mais gordinhas. E existem células do tecido conjuntivo que têm a propriedade de acumular gorduras, lipídios em seu interior, que é o tecido adiposo. O agrupamento dessas células forma o tecido conjuntivo adiposo. O tecido adiposo se forma na planta da mão, na planta do pé, na cintura, no pescoço, nas nádegas, na barriga e em outros locais. Esse tecido serve para acolchoar partes do corpo, amortecer choques com objetos duros ou dar forma a algumas partes do corpo, ou até mesmo isolamento térmico, importante em lugares frios, e fonte de energia, já que podem ser transformados na respiração celular. Então, pessoal, a gente vai falar agora de colágeno. O colágeno é uma proteína fibrosa encontrada nos animais. E existem diferentes tipos de colágeno, sendo diferenciados por sua origem, composição, morfologia e função. Essa substância apresenta grande importância estrutural e, devido às suas propriedades, é frequentemente observada a suplementação dela. Um componente essencial de vários tecidos conjuntivos, sendo encontrada na pele, na cartilagem, nos ossos e nos tendões. Apresenta a função de contribuir com resistência, coesão e elasticidade dos tecidos em que está presente. Essa proteína é responsável para garantir a integridade da matriz extracelular, ou ainda atuar na fixação de células nessa matriz. Também apresenta papel importante na cicatrização e regeneração. Nós temos alguns tipos de colágenos. Eu vou falar do colágeno 1, 2, 3, 6 e 9. Então vamos lá. O colágeno tipo 1 é o mais comum. Aparece nos tendões, na cartilagem fibrosas, no tecido conjuntivo frouxo comum, no tecido conjuntivo denso, onde é predominante sobre os outros tipos, sempre formando fibras e feixes, ou seja, está presente nos ossos, tendões e pele. As espessas fibras de colágenos organizadas paralelamente são responsáveis pela grande resistência dos tendões. O colágeno tipo 2 é produzido por condrócitos. Aparece na cartilagem hialiana e na cartilagem elástica. Não produz feixes, presente nos discos intervertebrais, óleos e cartilagem. A suplementação do colágeno tipo 2 é indicada para tratamento de artrose, por ajudar a recompor a cartilagem das articulações. Colágeno tipo 3 agora. Presente em músculo liso, endoneuro e nas trabérculas dos órgãos hematopoéticos, baço, nódulos linfáticos, medula óssea vermelha, artérias, fígado, útero e camadas musculares do intestino. Abundante no tecido conjuntivo frouxo, é encontrado na artéria aorta do coração, nos pulmões, nos músculos do intestino, fígado e no útero, e constitui as fibras reticulares. Colágeno tipo 6 está presente no sangue, camada íntima da placenta. E por último, colágeno tipo 9. Ele tem a função de manter as células unidas e é o principal componente proteico de órgãos. E é isso. Então, bye, galera!